Gente, é isso. Hoje a gente vai ter uma resenha aqui, tá bom? Sobre Interstellar. Esse filme que eu fiquei sabendo agora, vai voltar pro cinema, é isso? Ou voltou, acho que tá no cinema ainda, tem que ver, porque o Interestelar ele foi lançado em 2014, né? Então agora tá fazendo 10 anos. Tudo isso já? Cara? 10 anos, passa rápido pra caramba, cara. Que doideira. E com 10 anos agora ele tá voltando pro cinema. É o filme do Christopher Nolan, né? Com o irmão dele, né? Jonathan Nolan. Os filmes são juntos, né? Ele e o irmão, né? Sim. E tá voltando em algumas salas daqueles 70mm IMAX ainda. Olha aí, cara. Que é muito interessante. Eu tenho até pra começar, né? Eu tenho uma questão com o Interestelar, cara, muito interessante. Que eu não consegui ver Interestelar no cinema. É mesmo? Por que, Sérgio? Porque é o seguinte, cara. Eu tenho 2 filhos, né? O meu filho mais novo, ele era muito novinho. Eu levava ele no cinema desde novo. Uhum. Cara, a gente começou a ver o filme, esse meu filho mais novo, Ricardo, ele começou, cara, a dar um chilique dentro do cinema, cara. E eu tive que sair, tive que abandonar o filme. Caramba, eu não vi Interestelar no cinema. Eu quero ver se eu consigo agora, nos 10 anos aí. Pra finalmente ver no cinema. Porque eu não vi no cinema. Mas ele era novinho e tal? Ele era novinho, ele tinha 3 anos. Que parte, mais ou menos, você lembra? Não, era que, cara, 20 minutos do filme. Tava lá na plantação, tava então, ainda. Na plantação ainda, isso aí. Tava lá no início. Pô, que doideira, cara. E, pô, plantação, isso é um ponto legal. Acho que foi isso que rolou, né? Eles fizeram aquela plantação e depois eles lucraram com aquela plantação, não foi um negócio? Foi. E pra produção, assim, eles realmente, assim, fizeram toda a plantação, fizeram um acordo com o fazendeiro que depois eles podiam lucrar com toda aquela construção ali, e também tiveram a liberdade para fazer as cenas, né? Algumas das melhores cenas naqueles primeiros 40 minutos é com o carro ali, né, atravessando o campo, enfim. Emocional pra caramba. Exato. E o próprio Matthew McConaughey, ele morou perto do set. E ele falou que quando fecharam a produção, ele pegou o carro dele e também foi brincar. Então, assim, caramba, cara. O Nolan até fala, né, que ele podia ter lucrado um pouco mais se não fosse o Matthew McConaughey. Não, aliás, pô, a gente precisa falar, que a gente vai começar a desenvolver aqui e eu vou acabar esquecendo de falar isso. Que puta ator é esse cara, né? Ele é incrível. Porque, assim, é impressionante, porque hoje a galera usa como meme, né? A cena dele chorando e tal, porque é bem impactante mesmo, cara. E eu vi alguém falando, e é real mesmo. A maioria dos atores, quando eles vão chorar, eu sinto que falta um pouco ainda, mas é porque as pessoas chorando não são bonitinhas, né? Uhum. Vem um monte de expressão que você não quer, aquilo é natural, espontâneo. O choro, ele é quando você realmente solta. Sim. Então você não tá preocupado em como vai ficar um traço do seu olho chorando. E ele chorando, cara, é feio do jeito que é uma pessoa chorando geralmente, né, cara? Ele se entrega aquela emoção. E pra você que acompanha bastante também, ele é esse cara foda atuando mesmo, o Matthew McConaughey? Ele é, cara. E quando ele faz o Interestelar, ele tava, assim, em uma grande ascensão, né? Porque ele primeiro foi esse ator, assim, mais reconhecido por comédias românticas e tudo mais. E aí ele faz uma mudança que foi corajosa, assim, na carreira dele, né? Porque ele ficou 2 anos sem aceitar nenhum desses papéis que enviavam pra ele. Ele só tinha esse tipo de projeto. Ele falou, não, eu quero ser um ator sério, reconhecido por dramas também e tudo mais. E ele ficou 2 anos, cara, sem trabalhar, assim, basicamente, e recusando projetos grandes, financeiramente falando. E ele foi fazer o Clube de Compras Dallas, que foi o que deu o Oscar a ele em 2012, se eu não me engano. Então, quando ele chega em Interestelar, todo mundo já o reconhecia como esse grande ator, que ele já era antes, mas ele precisou, de certa forma, construir esse momentum, assim, né, para ele chegar nesse tipo de filme. E é um filme que se baseia, assim, né, a gente vai falar de vários pontos fortes, assim, mas ele tem esse aspecto emocional que, se você não tem um ator do calibre dele no protagonismo ali, só um galanzão que faz bem ali, não, ele entrega esse outro ponto, esse lado emocional que realmente, assim, é diferente. É um dos poucos, assim, de Hollywood que consegue entregar o que ele entrega, sabe? Sim. Ô Sérgio, tirando o lado espacial do filme, o filme Interestelar, porque é um filme de pai para filho, né? É um filme que tem todas essas bases científicas que a gente vai discutir e tudo mais, mas ele tem uma base forte de pai para filho, né? Na verdade, tem uma grande mensagem ali que é de pai para filho. Na verdade, ele... Como que chama no filme? O Cooper. Isso. Ele tem, pra quem não lembra, né? Ele tem 2 filhos, né? A moça. Isso. Que é a Anne Hathaway, né? Que faz, né? Não, a Anne Hathaway é a namorada depois. Anne Hathaway a moça é a Murphy. A filha dele é a Murphy. Que é uma coisa muito legal também, né?
que ela chega pra ele bem no começo, né? E fala assim, cara, mas você me deu o nome de uma coisa ruim. É verdade, da lei lá. Aí Lady Murphy fala, não, a Lady Murphy não é coisa ruim. A Lady Murphy diz que o que tem que acontecer vai acontecer. Vai acontecer. É uma das frases mais famosas que tem no filme. E uma coisa muito legal, não sei se o pessoal percebe, que eles só conseguem resgatar o drone no comecinho do filme porque o pneu do carro fura. E isso é por causa do quê? Lady Murphy. Sim, porque Por causa da tinha Lady que Murphy. acontecer. Exatamente, né? Cara, tinha que acontecer daquele jeito. Muito legal. E uma coisa muito legal dessa parte assim mais emocional do filme, né? Que ele tem 2 filhos que são muito diferentes, né? Ela ligado muito à parte científica, do espaço Sim. e tal. E o filho dele muito ligado à parte Ser fazendeiro ali, né? Ele quer... Sim. E isso no começo fica muito claro, porque os dois são crianças ali no começo, né? E na hora que eles saem, o pneu da caminhonete fura e eles vão, porque fazem a cena que você falou, né? Que atravessa ali o campo ali. O filho fala, né? Pô, mas o pneu não tá furado? Como que a gente, né? Ele tem esse lado mais aqui. E ela tem aquele lado mais lá. E o Cooper é um cara que ele tem esses 2 lados também. Então isso aí é muito legal de entender no filme também. Sim, Aí sim. vale muito a pena prestar atenção. Sim, e isso é louco, porque, cara, esse filme ele é tão amarrado de tantas maneiras, né? Porque a parada do Lady Murphy, por exemplo, tem muito disso na regra do filme mesmo, né? Tem muito disso no filme como um todo. É muito respeitado isso pelo próprio Nolan, né? Tá nas regras dele, inclusive, do filme também, essa parada da Lady Murphy. Agora, ô Sérgio, acontece uma parada lá, que às vezes eu tava, nas primeiras vezes que eu assisti com a minha esposa, que são as tempestades lá de areia, né? Aquilo é uma parada que eu falo, cara, a que ponto tá esse planeta em que eles estão vivendo? Porque depois eu quero te perguntar mais ou menos em quando se passa, qual é o ano que se passa. Eles não falam, né? Porque eles não falam, né? Eles falam que é num futuro, mas ele não data o filme. Isso é uma coisa muito legal que tem. Agora tem uma coisa muito interessante no Interestelar, que é o seguinte, cara. Como eu falei, né, a gente chama, né, o Interestelar e alguns tipos de filme a gente chama de hard sci-fi. Que é a ficção científica que tem um pé muito grande na realidade. Ou seja, embora aconteçam coisas ali, depois a gente até fala, que não tem muito a ver, mas boa parte de tudo que acontece no filme, ele existe, pelo menos teoricamente. No Interestelar tem um porquê disso. O cara que deu a consultoria técnica é um cara chamado Kip Thorne. Grande Kip Thorne. E o Kip Thorne, ele é o cara que, anos depois, ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Física por conta da descoberta de ondas gravitacionais. É um dos caras que mais manja de buraco negro no mundo. Ele era amigo do Stephen Hawking, o Kip Thorne. E ele é que dá toda a consultoria. Então, tudo que foi feito no filme, ele tentou fazer sem deslize nenhum, pelo menos a parte da física e tudo mais. Então, as coisas que acontecem, os tempos que a viagem daqui para Saturno, o jeito que é a viagem no tempo, o jeito que é viajar dentro de um buraco de minhoca, tudo aquilo ali tá tudo certinho. Até a tempestade. Para quem não sabe, aquela tempestade já foi baseada em tempestades reais que aconteceram nos Estados Unidos na década de 30. E sabe, os depoimentos são de pessoas que viveram aquele momento. Caramba, pro filme? Os depoimentos são reais. Caramba, porque cara. no meião dos Estados Unidos, na década de 30, começou a ter muita tempestade de areia e a pessoa ia lá, plantava uma coisa, a tempestade de areia vinha e destruía. Plantava outra coisa, vinha e destruía. Então, aquele começo ali, ele é feito nisso. E eles tentam mostrar, né, que é uma desertificação que está acontecendo com o planeta Terra. É isso que eles tentam mostrar. Que não adianta tudo que você planta, o solo tá virando areia, né? E não tem o que você plantar, o que você planta dá problema, vem tempestade de areia gigantesca, acaba com tudo, e daí que surge a ideia. O que nós vamos fazer então, né? Com a humanidade? Que a gente ficar aqui vai acabar o planeta. O planeta vai acabar, nós não vamos ter nem o mais básico do básico para comer. E aí que a partir daí que começa a se desenrolar tudo. Tem uma outra cena, bem no começo também, que é uma cena que me chamou muito a atenção, que é quando chamam ele na escola, né? A diretora chama ele na escola, fala, sua filha tá com um problema sério aqui. Aí, qual que é o problema dela? Não, ela tá lendo muito esse livro aqui, ó. Que fala que o homem pisou na lua e tal. O homem pisou na lua. Isso aqui é fácil e tal. E ela quer ser engenheira, né? Ela quer ser da área de exatas. E a moça fala, a gente não precisa de engenheiro. A gente precisa de gente que sabe plantar. É isso que a gente precisa hoje. Então tem toda essa coisa aí
que infelizmente hoje acontece também, né? Tem a galera aí que fala que é tudo farsa, que é tudo conspiração e tudo. Sim. Então o filme traz isso também, ali naquele começo ali, que é muito interessante ter essa coisa aí, sabe? Então Não, muito legal saber disso, porque você falou do Kip Thorne, ele é produtor executivo desse filme, né? Esse filme ele tem uma origem assim de projeto que é diferente de praticamente tudo que eu já vi, porque além dele fazer a consultoria, ele chega no projeto antes do Nolan. Então esse foi um projeto que ele foi convidado por uma produtora, que é amiga dele, e ele começou a desenvolver com o Jonathan Nolan, que é o irmão. Que é roteirista, né? E muita gente que gosta do Nolan, inclusive, fala que quando os dois não estão juntos, o filme perde muito, né? Os filmes perdem muito de narrativa, de construção e tudo mais. Então, o Kip Thorne, ele tá no projeto não como uma espécie só de policial da ciência ali, né? Isso sim, isso não. Ele tá na gênese do projeto, né? Ele tá desde o começo. E isso faz com que esse projeto ele tenha como essência o desejo de construir um filme que seja uma baita ficção científica, uma baita experiência cinematográfica, mas completamente conectada com a ciência, mesmo que é especulativo, é baseado ali, né? Com base em especialistas e tudo mais. E eu acho que isso altera completamente o projeto, né? Porque o Jonathan Nolan foi desenvolvendo o roteiro num paralelo ali com o Kip Thorne, batendo ideias e tudo mais. O Steven Spielberg, ele estava envolvido no projeto antes do Nolan, ele sai do projeto, e aí quando o Nolan entra o Nolan e a esposa dele, que é a Emma Thomas. E quando os dois estão em um projeto, o projeto acontece. Então o Nolan ele participa da última versão do roteiro, ele faz ali várias alterações para garantir muito mais essa parte do drama do personagem e tudo mais, dessa conexão, essa história que ele quer contar. Mas do ponto de vista científico, assim, ele respeita completamente e virou uma dinâmica criativa entre eles, né? A consultoria, ela vai para um nível que eu acho que é raro em Hollywood, né? Principalmente por essa construção inicial, assim, que se dá. Caramba, cara. E é doido, porque o Nolan... Ô Sérgio, sabe quando você é muito fã de um cara? A gente tava conversando aqui que a gente tem medo de conhecer uns ídolos e às vezes os caras nos decepcionar. O Nolan talvez seja o diretor que eu mais tenha a vontade de um dia tu apertar a mão, porque, cara, eu entendo toda a importância do Scorsese, todos esses diretores, Tarantino, os caras são demais, cara, mas o Nolan, os filmes do cara, a maioria dos filmes dele, pra mim todos. muito comigo, não é à toa, cara. Agora ele ganhou o Oscar aí com Oppenheimer, né, cara? Sim. E ele tem uma série, engraçado do Nolan, eu não sei se você vai concordar, Gustavo, ele tem uma série de filmes que, até o Oppenheimer, né, que o tempo é meio que é o protagonista. Então, Sim. ele tem Tenet, né? Ele tem Memento. O Interestelar. Inception. Inception, isso. Memento que aqui é a amnésia, tá? Pra vocês aí. Isso, Amnésia, o Inception e o Oppenheimer. Por que não? Porque o Oppenheimer também, porque o Oppenheimer é o cara da quântica, que tem a ver com a viagem de tempo. E ele brinca também em alguns filmes, se não é sobre o tempo, ele brinca na estrutura que ele conta a história. Sim. Então, em Dunkirk, por exemplo, a gente tá ali acompanhando, tem os horários das ações. Você demora a entender o que é aquilo, mas depois você entende que tá acontecendo ao mesmo tempo determinadas coisas, outras estão acontecendo em diferentes momentos. Eu diria que a pesquisa dele como autor, assim, é essa relação com o tempo. Ele vem de uma formação da literatura, e na literatura você tem muito mais liberdade, né, para trabalhar o tempo das histórias. E eu acho que é isso que ele tenta trazer, e que é a grande pesquisa dele mesmo, assim, em determinados momentos é temático, em outros é a estrutura narrativa que ele constrói, né? É muito bom. Eu concordo e gosto muito dessa característica dele.